Como começar a ter ou aumentar a receita com cloud? Então a gente vai ver aqui as agendas básicas para o dia de hoje. Eu sou Mauro Pimentão, Cloud Sales Architect na Indra. Apoio tanto o time interno quanto as vendas, quanto vocês, no desenho de novas soluções em cloud. Claro, o apoio daquelas soluções que vocês já montaram. Então, boa parte de vocês já teve experiência já com cloud. Já teve o primeiro contato, até as primeiras vendas em cloud, a primeira receita em cloud. Gostaria que quem já teve um resultado positivo de cloud também fizesse um feedback através do chat, para a gente poder compartilhar a experiência aqui também, saber como é que está sendo a adaptação do negócio de vocês para cloud. O foco desse webinar para esse ano é o Azure. Nós teremos visões para toda a cloud, como Azure, Office 365, outras grandes que não Microsoft também que trabalham com cloud. Então, sendo o foco Azure, a gente vai falar bastante de cloud e pensando em Azure, pensando em infraestrutura, pensando em plataforma e em nuvem. Nós vamos falar algumas coisas de Office 365 também, mas o foco é Azure. Então a gente vai começar bem básico, bem inicial, entendendo quais as diferenças de cloud, quais tipos de cloud, o que de fato é um serviço, um software vendido como serviço. E a gente vai ver como é que a gente encontra aí oportunidades escondidas de cloud, né? Coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, que são necessidades dos clientes de vocês, e às vezes passa desapercebido, porque falta uma conexão entre o que a cloud consegue oferecer e o que o cliente final precisa. E aí a gente vai comparar alguns modelos de negócio para mostrar qual a melhor maneira de vender cloud, como é que a gente consegue mais rentabilidade com cloud. A série de webinars continua na próxima semana, então já tem as datas agendadas, vocês decidiram aí. O webinar de hoje é um pouco mais introdutório, então é onde eu vou ter o feedback de vocês, é onde eu vou saber qual o nível de aquisição de conhecimento, mas também onde a gente vai conseguir dar uma base sobre o desafio que é a mudança do negócio para cloud, para que a gente consiga entrar a partir da semana que vem com a série de Azure do começo ao fim. São 6 webinars sequenciais que vão mostrar desde o começo da configuração de um simples backup até configurações mais avançadas. Tanto do lado comercial, como vender, como é que a gente transforma isso em uma solução para o cliente, até como realmente, tecnicamente, entregar isso, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com Azure, nunca tenha trabalhado com Azure. A ideia é capturar e treinar e preparar vocês que ainda não tiveram experiências com Azure, até quem já tem experiência com Azure, aperfeiçoar e ganhar mais com a venda de serviço e configuração. Então a moda agora é falar de cloud. É o que está todo mundo dizendo, é o que os relatórios dizem, todas as apresentações de fabricantes, todos os eventos que vocês participam, agora só se fala de cloud. Mas isso é uma moda, isso é uma tendência, como é que eu vou para o meu trabalho todos os dias, pensando que eu trabalho para uma moda e eu tenho que pagar as contas com o dinheiro dessa moda que não está sendo gerado. Sendo que o que me dá dinheiro hoje não é cloud, não começa com cloud, eu vou começar a empresa com cloud. Será que vale a pena eu seguir uma tendência sem saber se ela é boa de fato ou se ela é uma moda? O que está acontecendo muito é que muita gente se prepara para cloud, aprende sobre cloud, aprende sobre toda a teoria do que é cloud pública, o que é cloud privada, onde está cada tipo de serviço, mas não entende de fato como é que eu converto uma estrutura convencional de um servidor, por exemplo, para cloud. Então, o que acaba acontecendo é isso. É você portabilizar exatamente a estrutura que você tem para dentro de cloud. E aí eu queria fazer um convite para vocês para ter um feedback e entender o seguinte. Para quem conseguiu fazer esse tipo de trabalho, ou já apresentou cloud para algum cliente, já ouviu algum tipo de alguns argumentos para quem está em infraestrutura local, por exemplo? Eu já comprei, não gasto nada com esse servidor que eu tenho aqui, por que eu iria para a cloud? Se já funciona, não se mexe em que eu estou ganhando. É mais seguro, pelo menos eu consigo ver os servidores da minha mesa. Ou para quem teve a primeira experiência com cloud, ou quando recebe a apresentação de cloud, falando, mas a minha internet nem funciona direito, como é que eu vou usar cloud? Vou pagar todo mês
de novo, a mentalidade de cloud, eu não preciso de tudo isso que a cloud tem. Falam de quase inteligência artificial, falam de internet das coisas, falam de big data, mas o meu problema é o e-mail, o meu problema é lentidão do meu servidor, o meu problema é meu servidor de aplicação que precisa aumentar e eu não tenho dinheiro para comprar mais storage, mais servidor, mais disco. Se os problemas do seu cliente final são esses, e você apresenta para ele soluções de big data, soluções de internet das coisas, talvez ele esteja enxergando a nuvem como um grande investimento para um retorno muito futuro. E aí começam a surgir exatamente esses comentários. O que acontece é que ele tem equipamentos, ele tem um data center, ele tem estrutura para atender alguns clientes, mas as necessidades são: eu tenho clientes precisando de mais recursos. Tem cliente com smartphone, tem cliente com mais serviço, cliente solicitando espaço, solicitando performance. E os negócios que esses clientes estão trazendo para o cliente de vocês não estão sendo suficientes. Então, de fato, cada dia que passa, o seu cliente está gastando mais com estrutura, mais com hardware, mais com equipamentos para atender um mesmo grupo de clientes. Só que tem um problema. Lá fora tem muito cliente que está deixando de ser atendido. São muitos negócios que estão sendo perdidos por falta de capacidade técnica. Isso para um CIO, ou um CEO, na verdade, que não tem um vínculo, não tem uma compreensão de cloud, ele entende que a empresa tem uma deficiência de fato. Ela não consegue, sem precisar de um grande aporte financeiro, de um grande investimento, de mexer com planejamento anual, ela não consegue incorporar novos clientes. E aí, é essa maneira como a cloud deve ser apresentada para o cliente. Com um meio de fazer com que ele, sem precisar mexer ou investir de forma agressiva na estrutura atual, ele consiga chegar nesses outros clientes que ele não consegue chegar hoje. Consiga trazer os negócios que ele não consegue trazer hoje. E, inclusive, proporcionar para alguns clientes de sua própria base a experiência de serviços mais flexíveis, de preços mais em conta, de atendimentos mais rápidos. Então, a cloud ela vem para criar um ecossistema que permite que usuários de fora utilizem a sua estrutura, clientes utilizem os seus negócios, os negócios de clientes de vocês, sem precisar de fato de investimento em estrutura. Eu queria fazer com vocês uma conta de padeiro. Está vendo aí a farinha na mesa? Só para a gente ter ideia do que a gente está falando em relação a custo. Né? Então, uma estrutura de desktop, que você só precisa entregar para os seus usuários e-mails, ferramentas do tipo Office, Windows, um telefone, pastas de arquivos de rede e o sistema. Para eu conseguir entregar esses 5 pontos aqui, a gente vai precisar da seguinte estrutura convencional. Aqui eu estou sendo bem simplista, exatamente para que a gente foque nos valores grandes, né? Também eu vou precisar de um servidor de e-mails e de um servidor de arquivos. Eu também vou precisar de um servidor de aplicações e um banco de dados para ligar nesse servidor de aplicações. Então, só que a gente está falando de 4 servidores para fazer a entrega de alguns serviços. Fora isso, logicamente, assentado de telefonia, e aí começam os equipamentos ao redor. São equipamentos, por exemplo, para armazenamento. Eu não posso ficar trabalhando o tempo todo com discos internos de servidores. Na hora de começar a pensar em storage. Todos esses servidores não vão servir de nada, são indisponíveis se eles não tiverem um plano de contingência, que pode consistir em outros servidores réplicas que vão manter esses serviços de pé. Então, entendendo que a empresa não pode parar, que um desses servidores pode parar por muito tempo sem impactar o negócio da empresa, talvez seja necessário ter réplicas de servidores. Quantos de vocês já viram agências assim, com réplicas, ou pelo menos com planos de réplicas de servidores, até servidores físicos replicados de fato? Estamos falando aí de pelo menos 2 servidores. Fora isso, equipamentos que vão controlar esses aspectos. Uma vez que você tem informações da empresa aí, de usuários acessando, a gente está falando de necessidade de proteção.
um firewall para te proteger da internet, uma linha para controlar a sua rede, um antivírus para proteger todo o seu ambiente e as suas informações. Então a gente está falando de mais 3 servidores aí, pelo menos, de trabalho. Se a gente fizer uma conta de padeiro mesmo por cima, a gente está falando de gastos com servidores, por exemplo, de mais de 165 mil reais. Quantos de vocês já fizeram licenciamento Microsoft? Ou até outras marcas, Oracle, e viram que o preço para licenciar um ambiente é por isso. Aqui a gente está falando só de nível mais de 49 mil reais. E o Exchange, e o MySQL, e caos de acesso, e o usuário nem enxerga isso, mas ele está pagando por isso, a empresa está pagando por isso. Isso porque eu não estou nem considerando infraestrutura de rede, switches, cabeamento, estrutura para manter um data center, então ar-condicionado, energia, controle de incêndio, fora os profissionais que eu tenho que estar alocando para esse ambiente. Então são profissionais que mexem com hardware, profissionais que mexem com software, que não são baratos, profissionais certificados, fora que eu tenho o risco de tudo isso ficar na mão de uma pessoa, né? Para quem trabalha com esse modelo de venda, e é um modelo de venda convencional, é como o mercado está trabalhando hoje, a gente está falando de custos altíssimos. Vocês veem negócios passando, vendas acontecendo de 30, 50, 100 mil dólares em equipamentos, mas é uma coisa que todo o mercado faz, toda a concorrência faz. Então a margem é menor. E aí embaixo tem alguns exemplos de marcas que ficam com esse dinheiro, que é o dinheiro que deveria estar indo para vocês, que estão movendo o negócio, que estão fazendo a venda, que estão fazendo acontecer, que estão implementando a consultoria para entender o melhor cenário para o cliente final, para ele entrar na concorrência, no mercado e comprar pelo preço mais barato do equipamento e te dar uma margem de 2%, 3%, 5%, 10%, que já é uma margem considerada alta para quem trabalha com hardware. Me corrija se eu estiver errado. Então, em geral, é um trabalho pesado, um trabalho que não gera uma receita recorrente e, o pior de tudo, que gera uma margem baixa. E às vezes a compreensão de cloud pode mudar isso. Então, o cloud nada mais é que um grande data center, preparado, estruturado, para atender como serviço aquilo que você antes comprava como hardware. Tudo isso que existe na cloud hoje, eu tenho que pegar aquela pirâmide que vocês já devem ter visto, tem milhares de apresentações, de treinamentos, de demonstrações de cloud, mas o que é essa pirâmide, além de algumas siglas para a gente decorar e incrementar nossa conversa com o cliente? De fato, quando você tem um servidor, quando você tem uma estrutura, você tem 3 maneiras de vender ela, basicamente. Então, indo direto ao ponto. Quando a gente fala de vender infraestrutura, eu estou entregando o meu servidor. Então, quando você fala de um data center com a capacidade para entrega de serviços, como o Azure, por exemplo, lá dentro você tem servidores, basicamente, você tem equipamentos, que sempre vão se enquadrar nessas 3 categorias. Ou eles podem ser vendidos simplesmente como servidores que são, ou serem base para vender servidores virtuais, ou equipamentos virtuais, armazenamento, seja o que for, é a própria estrutura sendo vendida como serviço. Uma outra opção, aliás, antes da próxima opção, isso é uma opção que lembra no primeiro slide, que mostra simplesmente eu levando o meu cenário do jeito que está hoje para o ambiente do cloud. E isso gera aquelas compensações. Então é simplesmente falar, eu tenho um cliente com 3 servidores, e eu vou botar 3 servidores em nuvem, exatamente iguais, com 32 GB de memória. É óbvio que se você fizer uma portabilidade dessa sem mexer em nada, você simplesmente está carregando e pendurando o seu servidor na nuvem sem entregar nenhum tipo de valor para o cliente. Então ele só vai olhar para você, só vai olhar para a sua proposta em valor. Ele é capaz de multiplicar o valor do seu Azure, o valor da sua proposta em 5 anos, vezes 12 meses, e falar, poxa, mais barato eu comprar um servidor que é meu, do que eu assinar por 5 anos numa nuvem, e daqui a 5 anos não vai ser minha. Então, a infraestrutura, as authorities, ela está entregue em cloud, porque algumas coisas ainda precisam ser entregues como infraestrutura. Mas a grande sacada, a grande virada
para monetizar e para trazer valor para os seus clientes e, logicamente, aumento de margem para vocês, é a conversão para a plataforma. Então, quando você junta servidores de cloud, quando você junta serviços de cloud e constrói uma plataforma, por exemplo, o Exchange, você consegue entregar para o seu usuário um serviço, uma plataforma cuja infraestrutura que sustenta essa plataforma não é de conhecimento do cliente. Então é fácil de comparar e é fácil você vencer um argumento de venda falando de plataforma, porque ele não tem como comparar com a plataforma que ele tem hoje. Lembra da conta que eu fiz? Quantos servidores são necessários só para entregar e-mail para um funcionário? Sendo que a gente tem como entregar para ele uma caixa de e-mail disponível 24 horas, em português, com réplicas, com backup, com tudo isso, com tudo aquilo que ele viu em dezenas de servidores, através de um serviço cobrado mensalmente que começa em $2 por mês, por exemplo. Então isso é a conversão para a plataforma. O que apoia essa plataforma e começa a ser necessário é o software, porque é a parte de cloud que não fica na cloud. Ele precisa de alguma coisa offline, ele precisa de uma ferramenta de trabalho. Então, a cloud consegue oferecer software como serviço. Que é exatamente o software cuja atualização, a manutenção, a entrega, tudo isso é provisionado e tratado pela cloud. E o cliente não tem mais aquelas compras perpétuas, aquelas aquisições que precisam de renovação, que precisam de atualização. Tudo isso ele faz através de assinatura. Então, assim que a cloud consegue entregar essas três plataformas. Agora, se a gente voltar para aquele cenário que eu desenhei, aquela conta que a gente fez aqui antes, e pensar nessa estrutura, o que eu consigo fazer se transformar em plataforma? Porque se eu for cotar 8, 9, 10, 11 servidores dentro do Azure, ou dentro da Amazon, ou dentro da Google, seja onde for, e se você for cotar, vai ficar mais caro do que a estrutura que você tem hoje. Se você simplesmente transportar essa estrutura. Agora, se a gente começar a pensar o seguinte, meus servidores de réplica, eles podem ser transformados em desastre recovery, onde você paga só pelo servidor em caso de desastre. Então, com 30 a 50 dólares por mês por servidor, você consegue manter uma réplica dentro de cloud sem pagar, de fato, por um servidor. A compra de um servidor de réplica que exige manutenção, que exige software para retificação, que exige testes de recuperação. Então, você consegue ter um serviço dentro do Azure por 30 dólares, em comparação a um servidor que custa 30 mil dólares, por exemplo, para você manter uma réplica. Vamos tirar mais desse ambiente aqui. Eu consigo entregar storage sob demanda. Por que eu vou ter uma storage caríssima que a gente consegue entregar aqui mesmo no Brasil, muito próximo ao cliente de vocês, uma storage sob demanda, onde ele vai pagar cerca de 4 dólares por gigabyte que ele consumir. Então, atualmente, para você ter uma storage, além de contratar todo o volume esperado de crescimento, além de comprar um equipamento que já contenha discos suficientes para o futuro da empresa, o seu cliente ainda é obrigado a comprar réplicas de discos para fazer RAID. Então você tem uma storage que na verdade você pagou 3 vezes mais para ter pelo menos redundância dos discos, e ainda é obrigado a comprar um monte de espaço para o futuro, sendo que você não está utilizando. Você compra uma storage, usa 50% da capacidade dela por 10 anos, você pagou por 100% da capacidade, você corre o risco de perder os discos que você não utilizou, e você não vai renovar uma storage, de comprar outra storage, você simplesmente jogou fora 50% do dinheiro que você comprou. Storage sob demanda é você comprar e pagar só pelo que você está usando, já com redundância, já com proteção. E vamos adiante. Eu posso levar meu banco de dados como um serviço, não é? Você não precisa ter um servidor com Windows instalado, licenciado, um cloud de acesso, mais um SQL Server Enterprise com cloud de acesso, ou licenciado por Core, seja. Eu não preciso ter tudo isso para conseguir entregar para o usuário final, ou para o sistema, um canal de comunicação e armazenamento de dados. É tirar da responsabilidade do teu cliente ter que manter uma estrutura física, gastando mais,
substituindo isso por um serviço que atende os mesmos requisitos e também custa menos. A gente consegue continuar essa equação. O meu servidor de aplicação, por que eu preciso ter um servidor local muito parrudo, preparado para suportar o meu sistema? Porque quando você vai abrir, quando o seu cliente abre o servidor para ver como é que está o consumo, ele está em 20% do consumo de recursos, de processamento, de memória. Você fala, poxa, por que você comprou um equipamento caríssimo, parrudo, com tantos dezenas de cores, sendo que você está consumindo 20%? E ele te responde, porque eu tenho fechamento mensal. No meu fechamento mensal, quase que esse servidor parrudo pega fogo. E aí você fala, por que durante todos os outros 29 dias do mês, você é obrigado a pagar para ter uma estrutura de fechamento se você não está em fechamento? O servidor de aplicação auto-ajustável dentro da cloud tende que você compre e use somente os recursos que de fato estão sendo gastos. Então, se os usuários estão no momento os usuários do seu cliente estão no momento de não utilização da estrutura, eu não vou disponibilizar 128 GB de memória para um servidor que está utilizando 20% da capacidade. Agora, pode ser que eu precise no fechamento mais do que aquele servidor físico que eu tinha antes. De repente, e torço para isso, seu cliente pode ter um mega faturamento, lançar um mega produto, fazer alguma coisa que vai fazer triplicar as vendas. Como o seu cliente pode aceitar perder vendas para o seu servidor não fazendo conta de processar pedidos? Sendo que um cloud com $200 por mês, por exemplo, ele consegue ter um servidor que se auto-escala. Vamos adiante. Meu servidor de e-mails. Por que eu preciso ter um servidor de e-mail, um servidor de anti-spam, um servidor de anti-malware? Eu preciso fazer backup dos PFTs, porque está conectando com caixa de e-mail e o usuário paga e-mail. Por que eu preciso fazer tudo isso se com $2 eu consigo ter uma caixa de e-mail que faz tudo isso para mim? Sem precisar ter estrutura local? Ainda tem mais serviços que a gente consegue fazer, Spirals, antivírus, de AD, de Cloud PBX. Não sei quantos participaram da última conferência com a Microsoft de apresentação do Cloud PBX. Até mesmo o nosso PBX, a nossa central telefônica, está sendo vendida como serviço. E isso está na mão de vocês. Então, esse cenário muda um pouco esse conceito, porque o custo de tudo isso é muito baixo. Mas exige uma transformação para a entrega de serviços, uma transformação para a entrega de valor. Então você tem que ser transformado de um vendedor de caixa, um vendedor de licença, para um vendedor de solução. Você consegue juntar aqui serviços de monitoramento, de configuração, de consultoria, de gerenciamento, de apoio. Além da margem que você já tinha em cima das coisas que são vendidas em cloud, você ainda pode agregar o seu serviço. E aí você vai me falar o seguinte, poxa, mas eu não sei nada de cloud, não sei mexer com nada de cloud. Então, reforço meu convite para vocês. Esses webinars que a gente vai fazer, que ainda vai fazer com vocês aqui, eu vou estar com vocês até o final. A intenção é exatamente para você que identifica aí uma oportunidade de começar a ganhar mais margem através da venda de cloud, mas não entende ainda como é possível aprender rápido como entregar essa solução. Então, cada webinar vai explicar um tipo de plataforma, um tipo de entrega de serviço para cliente, desde como vender isso, até como transformar o teu técnico, o teu implementador, ou você mesmo, em um especialista para entregar essa solução que você está vendendo. E aí você pode colocar a tua marca, a tua brand em cima dessa solução, e você deixa de vender cloud Microsoft e passa a vender a sua cloud, passa a vender o seu produto com o seu nome e um produto com as suas características. Não tem concorrente no mercado que faz igual, porque é um produto criado por você. Aí surgiu aquelas 10 dúvidas padrões. E essa apresentação eu vou deixar com vocês, porque assim a gente vai dar algumas respostas. Primeira pergunta, é seguro? A Microsoft tem um site chamado Trust Center, um site, que fala todos os aspectos de segurança que seu cliente pode perguntar na vida dele sobre Azure. Desde meu dado é criptografado, o Obama consegue ver meus dados,
a Dilma levou uma informação no notebook dela, o que está acontecendo com o meu dado que está lá na nuvem, essa nuvem é pública, quantas informações dessas o Facebook consegue roubar, tudo isso vocês vão ver aí dentro desse chat que está o link na tela. É rápido, porque eu ouvi dizer que tudo depende da internet, que até chegar nos Estados Unidos a internet é tão lenta que não vai bater, não vai ser suficiente. Estou deixando um link aí para vocês testarem a velocidade do Azure, por exemplo, para vocês verem qual a diferença e que diferença que faz ter um data center da Microsoft aqui no Brasil. E falando em Brasil, onde ficam esses dados? O que é a Microsoft? O que é a plataforma do Azure? Aqui tem um link para vocês verem onde estão os data centers da Microsoft, quais as características de cada um, tanto de segurança quanto de localização, de velocidade, de acesso. E você agora escolhe onde seus dados podem ficar. É fácil de usar? A Microsoft disponibiliza, através desse link aqui, caminhos de aprendizado para cada um dos produtos. A gente vai seguir alguns deles. O Azure tem centenas de produtos, centenas de serviços diferentes, lembra na plataforma? São centenas de plataformas diferentes. Mas, existem umas 10 ou 15 que são as que, nesse momento, a gente consegue fazer virar dinheiro. Não adianta você chegar para o seu cliente agora e falar de Big Data, se ele ainda não sabe nem o conceito da Big Data, ele olha para o seu servidorzinho de SQL dele que está abrindo o bico lá. Então, que tal a gente começar pelo mais básico, pelo mais simples, pelo que você consegue entregar rápido e pelo que você não precisa mandar o seu teste de estudar em Harvard para conseguir entregar. Você pode treinar dentro de casa para ele começar a entregar no dia seguinte. E aí quem te ajuda a fazer isso? Repita. Repito sobre os webinars. Isso aí é o nosso website de cloud. Muitos de vocês já conhecem, tem um lançamento do Marketplace, mas ainda não tem um objetivo de preparar vocês para conseguir falar sobre isso, repetir essa apresentação para o cliente de vocês no final. Então, esse conteúdo vai ser disponibilizado exatamente para que vocês consigam comercialmente entregar isso para o cliente final. E também, todo o background que vocês vão ver durante os webinars, vai ser de preparo técnico, capacitação, demonstrações para que vocês consigam replicar isso para o cliente final. E ainda vai estar sempre à disposição, tanto para preparar, quanto para atender depois. Suporte técnico 24/7, 0800, suporte nível 2, tem curso para vocês que têm contrato CSP ainda. Então, tudo isso vai ser disponibilizado para vocês. E aí a pergunta-chave, né? Caro, aqui vocês conseguem ter a calculadora do Azure para ter uma ideia. Eu convido vocês a tentar fazer uma cotação de um servidor, o menor servidor que vocês tiverem lá, mais simples, para a gente não ter muita complexidade. A gente está falando de servidores que podem custar, com licenciamento Microsoft embutido, com licença de Windows Server, por exemplo, até antes do lançamento de 2016, a licença custava mais de $1.400. Você tem máquinas dentro do Azure licenciadas com Windows 2012, que seja, custando $14 por mês, por exemplo. Principalmente se o cloud ficam velhos, porque esse é um problema que o seu cliente tem ano que não. Cada 5 anos, diz o fabricante que ele tem que trocar. Alguns entendem e convertem isso para 10 anos, e dizem que a cada 10 anos tem que trocar. Não é, se a cada 10 anos eu vou precisar trocar o meu computador. É uma preocupação a menos que o seu cliente tem. Tem multa de infidelidade, porque se é um negócio que eu pago depois de usar, e o seu cliente final tem experiência com a Oi, com a Vivo, com a TIM, com a Claro, ele sabe que tudo que ele consome de serviços em cloud, ele não pode sair depois. Não tem fidelidade. A ideia é você consumir, é você pagar conforme você vai consumindo. Então, todos os cenários que a gente vai ver no próximo webinar vão tocar nesse ponto. E se o cliente mudar de ideia? É muito assustador para o cliente final receber a notícia de que ele tem que ser obrigado a migrar para o cloud, sem ele nem entender o que é cloud ainda,
quase com uma faca no pescoço, porque ou ele faz isso ou o mercado engole ele. E um grande apoio que ele pode ter de você é ouvir que ele pode voltar para casa quando ele quiser. Ele pode desistir da cloud quando ele quiser. Tenham a experiência de fazer isso e vocês vão ver que nenhum deles vai voltar. Pelo contrário, a maioria deles vai falar que quer continuar crescendo em cloud. É tudo Microsoft, o mal é Microsoft, a Indra é Microsoft, toda a nuvem do mundo é Microsoft, inclusive o Azure é tudo Microsoft. Não. Dentro do Azure você tem Linux, você tem Oracle, você tem Adobe, você tem centenas de outros fabricantes trabalhando em conjunto com a Microsoft, e ainda é possível que você pegue a sua licença que não é Microsoft hoje, ou queira ter uma licença que não é Microsoft hoje, e levar inteirinho para dentro do Azure. Você está usando ao pé da pirâmide que é a infraestrutura. Azure, eu quero só a máquina. O que vai ser feito com ela é da conta do cliente. E um cliente que não gosta de Microsoft, por exemplo, ele gosta de Linux, ele gosta de OpenSpace, ele pode ter Linux, ele pode ter OpenSpace, ele pode trabalhar com as ferramentas proprietárias dele dentro do Azure. E depois de tudo isso, se eu não ajudar meu cliente a ir para a cloud, se você não ajudar o seu cliente a ir para a cloud, então aí uma apresentação, números, que você deve ver várias apresentações, eu nem vou aprofundar muito nisso, porque toda apresentação de cloud, você deve ver números assim. E a ideia desse webinar é o seguinte: entendemos que cloud é uma realidade. Mas e aí? Arregaço as mangas, eu sento e choro, o que eu faço? De fato, a América Latina, nessa lista que vocês estão vendo aí, foi a região que mais cresceu na migração cloud. A gente está falando de 67%. A gente está falando de um mercado que em 2013 era de 47 bilhões, e em 2017 tende a passar de 107 bilhões. Existe uma realidade de crescimento, de fato. Isso está acontecendo porque a cloud não está sendo vendida mais como uma moda. A cloud está entregando valor. É por isso que vocês precisam entender e aprender, e ainda vai ajudar nisso, eu vou ajudar vocês nisso, a entender que a entrega de cloud não pode ser chamada só de cloud. Ela tem que trazer um valor moral. A tendência é que 65% das pequenas e médias empresas vão utilizar uma EMEA na nuvem nos próximos 2 e 3 anos. Isso foi montado no começo desse ano. Isso foi estimado no começo desse ano. 50% das pequenas e médias empresas já têm serviço em cloud. E 82% delas vão usar cloud nos próximos anos. Então, ou você se especializa na entrega de hardware, na entrega de estrutura convencional, e busca um mercado, uma área vermelha, de margem concorrida, ou você inova indo para cloud, já não é tanta inovação assim, já não é uma novidade, já sabendo que tem 82% desse mercado te esperando. Aqui estão os principais motivadores dos seus clientes virem para a cloud. Vocês lembram do primeiro desenho que eu mostrei? O servidor atendendo, os equipamentos atendendo uma seleção de clientes pequenos, com aquele monte de cliente lá fora, um monte de negócio lá fora acontecendo, o seu cliente perdendo isso. Primeira preocupação do seu cliente: aumentar a agilidade do negócio. Ele está se sentindo engessado, ele está travado, ele não é flexível, ele não é rápido na mudança, e o mercado exige pessoas. Outra coisa, o CEO está olhando para a empresa e vendo muito técnico de informática em empresas que não têm relação com informática. Quem trabalha com TI somos nós, entregamos o serviço. Por que o teu cliente final também tem que trabalhar com TI, também tem que ser especialista em TI? Não, eles precisam focar no core business dele. Eles precisam entregar rápido, agilidade no deployment. Faz parte do aumento de agilidade. Eles precisam baixar o DPO, eles precisam baixar o custo de compra. Olha aí, a primeira conta de padeiro que a gente fez lá, mais da metade dos seus clientes está preocupado com esse primeiro gasto. Baixo custo de manutenção, de mudança de custos upfront para pagamentos mensais.
A gente vai ver agora uma demonstração de como é que eles estão pagando pelos serviços e vocês vão ver o que está doendo nos clientes agora. E aí, como é que a gente faz para achar essas primeiras oportunidades de cloud? Para cada equipamento que ele tenha, para cada tipo de produto que ele tenha lá dentro da data center dele, ele tem uma dor, ele tem um suprimento. E você tem uma solução na mão, pronta para entregar para ele. Só precisa ser encaixotada em um pacote que atrai a atenção desse cliente. No servidor de aplicação do seu cliente, a preocupação número 1 do gerente de TI, lá do seu cliente, é que esse servidor não pode parar. Porque se parar, qual a função da existência da TI no seu cliente? Que não é manter a própria TI funcionando. Você pode entregar já que de aplicação em tempo real para cloud. Você tem que investir no servidor novo, você tem que investir na infraestrutura. Ah, mas na minha storage não cabe mais nada. Eu não tenho grana para outra storage. O cliente que está trocando storage com você fala que não pode comprar uma storage porque o custo é muito alto. Entregar armazenamento não é. Backup do cliente pode ir para o resto, arquivos, servidores de arquivos, bancos de dados, tudo que está pesando hoje na storage está num gargalo, pode ser migrado para cloud. Ah, mas eu preciso de uma máquina virtual agora, eu preciso de um servidor agora, e meu virtualizador está no máximo, o cliente já virtualiza tudo, eu já sei como é que funciona, mas assim, mesmo assim, não cabe mais. E a próxima compra está prevista no planejamento para 3 da minha empresa para 2019. Então, me manda aí uma cotação hoje, para eu poder ter ideia do preço, para poder comprar com você só daqui 2 anos. Você pode pegar máquinas completas no Azure, cobrando centavos por hora. Então, de repente, ele precisa de uma máquina temporária, por 1 mês, 2 meses, ou até por uma semana. Como é que você compra um servidor com um cliente por uma semana? No Azure você consegue fazer isso. O backup fica dá tanto trabalho, mas eu sou obrigado. Como é que eu vou manter meu backup fora da empresa? Não dizer que a compliance mínima do backup é manter pelo menos uma cópia fora do próprio ambiente do data center. Isso eu estou ignorando clientes que vocês já conhecem, clientes que vocês têm, provavelmente têm, que se não fazem backup, se não deixam de fazer backup em fita, pelo menos fazem backup em fita e põe em cima do próprio servidor, tira a fita e põe em cima do próprio servidor que fez o backup. Ou seja, no incêndio vai todo mundo, inclusive na empresa de TI. Então hoje você consegue entregar um backup do ambiente do cliente direto para a cloud, usando uma ferramenta própria da Azure, sem complicação, backup simples, backup objetivo, a contingência de backups que o cliente está procurando, através de LTO, de disco externo, de contratação de local de armazenamento. Marcador do cliente, lançamento do Windows Server 2016, lançamento do SQL, lançamento do novo System Center, licenças que são descontinuadas, produtos que são descontinuados. No alfabeto do cliente só vem uma coisa, lá vem mais distância, lá vem mais compra. O e-mail, o Active Directory, o SQL, o próprio Windows, dentro da Microsoft não precisam de licença. Então, nós temos agora o lançamento do Windows Server 2016. Os seus clientes que estavam em nuvem, utilizando a estrutura, eles já estão migrando para 2016 sem gastar um centavo a mais. O e-mail só não fica livre. Então você dá. Mas ele é disponível. Não funciona, bloqueia spam, bloqueia meus amigos, bloqueia a gente interna do amigo, não fica tocando dentro, fica fora do ar. Então, talvez a experiência que o cliente tenha com cloud, entre aspas, seja essa experiência de hosting de e-mail. Você sabe que é um problema. Os titulares de e-mail dentro da Microsoft começaram a ser novos, com disponibilidade de 99,99%, ou seja, o seu e-mail pode ficar piorado por erro, coisa de 6 horas, ano. É pior, agora vem esse monte de smartphone, notebook, tablet, e todo mundo querendo acessar tudo, e o gerente de TI tendo que manter tudo ainda seguro. Porque o vazamento de informação é uma realidade, ransomware é uma realidade, o que só passa esse monte de smartphone que funciona mais rápido e melhor do que computadores de e-mail. E aliás, é tudo que você precisa saber
frequentes positivos de memória não teriam sem perder segurança e legitimidade. Outro serviço de plataforma cloud. Cada um desses serviços vai ser explorado com mais calma em cada um dos webinars, mas olhando para uma visão geral, como que é vendida a cloud para ela funcionar? Por que ela não era tão popular e por que ela está ficando extremamente popular agora? Antigamente, a única maneira que a gente tinha de adquirir costas via 5, velho, era através de compra no site dos Estados Unidos. Compra via site, um advisor, um blog, vocês conheciam. Qual o problema disso? O Brasil está consumindo coisas lá fora, está comprando coisas lá fora, começa a aparecer invoice, começa a ser cartão de crédito, começa a aparecer uma sigla que causa arrepios. POS. Então, o resumo desse negócio é isso. Boa parte da maioria você já está dividindo com o resto do mundo que está vendendo. Aliás, com o próprio site de venda do fabricante. E você está disputando o preço de venda do próprio site do fabricante. E você está tomando uma fatia, perdendo uma fatia gigante da sua margem com o governo. Com IOS, com taxas, com impostos, isso quando o seu cliente final recolhe todos os impostos que nem sempre são muito claros. E surgiu um outro. Ou comprar, PA, SAET, MPCA, comprar sem por algum dia Brasil, aquilo que a gente comprava antes da internet. Qual o problema da compra de contratos ou compra em open? Eu acredito que essa seja uma realidade que vocês têm hoje. Você vai ganhar em cima de cada venda. E essa venda funciona como uma máquina de medir o coração. Ela só vai ter algum resultado na hora que ela tem um batimento. Seja uma vez por ano, uma vez por 3 anos, ou até se o cliente comprou uma única vez, e você tem que ir para o mercado buscar novas vendas. É um produto que tem tabela, um produto que tem preço fixo, um produto que todo concorrente tem, todo mundo entrega a mesma coisa. E você acaba se tornando só um refrigerante de festas, uma loja. E qual o impacto disso? Margem. Você está disputando com outros concorrentes que têm o mesmo produto, que fazem a mesma coisa, que têm a mesma característica. Toda a tua venda é baseada em relacionamento. Você não consegue extrair nada do produto que te dê vantagem competitiva sobre esse produto. E sem contar que é uma venda pontual. Cada venda vai acontecer conforme o mandamento, conforme a necessidade do cliente, ele vai te procurar. Mesmo no Azure, que existe uma maneira de você vender Azure pré-pago, mas o cliente vê e recebe um bombardeio de mensagens falando que na cloud você paga só se usar. E aí você chega para ele e fala que ele só paga se usar, mas precisa pagar um pouco agora. Então não é bem pelo que usar, né? O que é necessário é uma mudança da maneira como o mercado te enxerga. Você não pode enxergar mais como um simples vendedor de licença, transacional, vendedor de caixa. Ele precisa encontrar em você alguém que dê soluções. E aí, eu quero fugir um pouco desse jargão que todo mundo fala de solução, todo mundo entrega solução, todo mundo fala solução, e as minhas soluções são iguais às do concorrente. E, inclusive, as soluções que eu tenho são produtos que a Microsoft fez, e eu não tenho nada a acrescentar nisso. Então, não são soluções. De fato, quando o cliente olha para você como um provedor de soluções, ele busca em você alternativas para os problemas, a resolução dos problemas dele. Então, a abordagem que você tem para a venda de cloud não pode começar pelo nome do produto, por exemplo. Ela tem que começar pela dor que o cliente tem. E como que você consegue fazer uma venda de solução sem solucionar o problema primeiro? Então, a entrega da solução envolve o comprometimento com o cliente e o vínculo seu como provedor de solução do cliente. Isso muda um pouquinho a visão que o cliente tem de você e a sua participação lá. Você não vai estar lá dentro participando só pontualmente no momento de necessidade. Você vai acompanhar o cliente e cada vez mais vai ficar próximo dele. E você precisa de software e produtos que acompanhem esse tipo de trabalho. Você não pode ter um software que custa caríssimo que impede o seu negócio de acontecer. Se você quer implantar uma solução de gestão de desktop,
caríssimo. Poxa, tem as soluções que conseguem ser cobradas com vale uso, sem precisar comprar um servidor, sem precisar comprar equipamentos. E provedor de solução de cloud, CSP, é a saída para isso. São contratos que você faz com o seu cliente de entrega de serviço consumido. Então ele vai pagar somente pelo que ele está consumindo. Ele vai estar atrelado a você como um parceiro que provê esse tipo de solução, tanto para mais quanto para menos, se precisar reduzir momentos de crise, mas você está sempre com ele, tem ganhos recorrentes. Ou seja, se nada mudar, nada por ter, nada por acrescentado, você continua a ganhar na recorrência. Você não precisa ir batalhar pela mesma venda todos os meses. E aí você começa a ter a possibilidade de incorporar serviços seus de rotação, suporte, monitoramento, e aí você consegue, além do ganho que você já tem na licença, você consegue ter um ganho extra em venda de serviços, por exemplo. E aí você me pergunta de novo, ok, entendi tudo isso, só que eu não tenho nenhuma experiência com Azure, não tenho nenhuma experiência com CSP, não tenho vendas de serviço, meu trabalho é transacional, meus vendedores sabem trabalhar de forma transacional. Como eu converto para esse novo modelo de forma rápida? Porque se eu for fazer treinamento de Azure, treinamento de Office 365, certificações, claro que tudo isso é muito bom, é excelente para o negócio, mas isso vai te tomar muito tempo. E até que você consiga fazer essa coisa, o seu concorrente já está vendendo. Então, por onde eu posso começar de forma rápida, ágil, e conseguir já entregar serviços para o cliente a partir de amanhã? Fica o convite para vocês para os próximos webinars. A gente vai começar a pegar pacote por pacote, explorar cada uma das possibilidades que você tem de vender aquele pacote, daquele serviço, e já colocar a experiência de vocês em venda desses serviços. Pessoal, essa é a visão geral de cloud. A gente vai abrir perguntas agora. Mas eu queria reforçar o convite para vocês. Na próxima semana a gente começa com o primeiro produto, primeira plataforma que você pode levar para fora do seu cliente, é o backup. E a gente vai fazer, inclusive, algumas simulações de ambiente, de preços. Vocês vão aprender a fazer cotação de tudo isso. A ideia hoje era apresentar para vocês um conceito básico de por que cloud tem que deixar de ser moda e passar a ser realidade na margem de ganho de vocês.